Questão 9, mais uma vez aqui o símbolo olímpico, né? Vamos ver o que ele está falando aqui. Observe a reprodução do símbolo olímpico abaixo, onde estão dispostos os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá aqui, os números estão nessas regiões, né? Tá, redistribuindo esses números nas posições utilizadas, de tal maneira que a soma dos números no interior de cada anel olímpico seja sempre igual a 11. Como assim? Seja sempre igual a 11? Se você tem um anel onde tem uma região com o número 9, vamos botar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 números, né? São 9 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, são 9 regiões. Você vai redistribuir de tal forma que se você pegar qualquer um dos anéis, você tem que ter a soma 9. Por exemplo, se você tiver... desculpe, a soma 9 não. A soma 11. A soma tem que ser sempre 11, tá? Por exemplo, se você tiver um aqui com o número 9, qual é o número que tem que estar junto dele? Obrigatoriamente, no caso desse anel aqui, se você tiver um 9, aqui você tem que ter um 2, porque a única forma de você fazer soma 11 é fazendo aqui 9 mais 2, né? Certo, então como é que eu vou redistribuir isso aqui? Vamos ler o restante do enunciado. Olha, redistribuindo esses números nas posições utilizadas de tal maneira que a soma dos números no interior de cada anel seja sempre 11, por exemplo, 9 mais 2 seria um exemplo, né? 9 mais 2. Então, olha só, se você botar um 9 aqui, você tem que fazer com que a soma desses dois seja 2, né? Mas você não tem como. Só se tivesse 1 mais 1, ou então 2 mais 0. Mas aí você não tem o 0, nem você pode repetir números. Então, se você botar um 9 aqui nesse meio, você não pode completar de tal forma que a soma seja 11. O 9 tem que ficar sozinho, tem que ficar no anel ou nesse primeiro ou no quinto. Que aí você vai ter 9 mais 2. Então seria uma forma de você conseguir isso. A pergunta aqui, qual é a soma dos 4 números que ocuparão as regiões comuns entre dois anéis? Regiões comuns entre dois anéis? Que são regiões comuns entre dois anéis? São esses aqui, ó. O problema está perguntando qual é a soma desses valores aqui. A soma desses 4 valores aqui. Nesse exemplo aqui, essa soma está dando 4 mais 5, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 7, 22. Nesse exemplo aqui está dando 22, né? Mas ele quer saber, se você fizer com que a soma dê 11, quanto vai dar a soma desses 4 aqui? Bom, uma forma de resolver é você descobrir como que os números vão ser distribuídos e aí você vê quanto é que ficou aqui. Certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de problema aqui é o problema que eu chamo de solução tirada da cartola. Cartola é? Como assim? A solução tirada da cartola? Tchá! É porque é uma mágica. Ou seja, não tem um método específico para resolver esse tipo de problema. É o problema que você tem que chegar lá e dá um estalo, né? Vai sair uma ideia brilhante da sua cabeça e você vai matar a questão. Você sabe que o Colégio Militar tem muitas questões desse tipo, né? Então, vamos olhar aqui esses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você quer que a soma dê sempre 11, né? Se você pegar os 5 anéis e somar esses 11 desses 5 anéis, quanto é que vai dar essa soma total? 11... mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, pronto, que é a mesma coisa que 5 vezes 11, que é a mesma coisa que 55. Ou seja, se você pegar cada anel e somar, vai ter que dar 55. Aqui nesse exemplo, tá dando quanto, hein? Vamos ver aqui, ó. Esse primeiro anel aqui tá dando 1 mais 4, 5. Esse segundo anel tá dando 4 mais 5 mais 8, isso dá 17. Esse terceiro anel tá dando 5 mais 6 mais 2, que dá 13. Aqui tá dando 9 mais 6 mais 7, que dá 15 e 22.
E esse quinto anel está dando 3 mais 7, 10. Nesse caso aqui, dessa disposição, a soma de todos os números aí, dos 5 anéis, tá dando quanto, hein? Coisa interessante, hein? Eu peguei as somas dos números que tem em cada anel. Aqui 1 mais 4, 5. E aqui a soma desses 3 deu 17. A soma desses 3 aqui deu 13. Desses deu 22. E desse deu 10. Essa soma deu 67. Certo, mas isso aqui não atende o que o problema pede. O problema pede que a soma dê 11 dentro de cada anel. Tá certo? Como é que aqui deu 67 e aqui, fazendo desse outro jeito aqui, dá 55? Qual é a diferença? Sabe o que acontece? A diferença é que esses números que estão nas partes comuns, eles são contados 2 vezes na soma, né? Por isso que aqui deu um valor diferente daqui, né? Aqui o 4 foi contado 2 vezes. Aqui eu fiz 1 mais 4 para dar 5, e aqui eu fiz 4 mais 8 mais 5 para dar 17. O 4 é contado 2 vezes, o 5 também é contado 2 vezes. Tá, agora olha só isso aqui. Esses números aqui, se eu contar uma vez só, quanto que vai dar essa soma? É só somar, né? Então isso aqui vai dar 8 mais 9, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 5, 35. Mais 4 são 39. Mais 3, 42. 44, 45. Ou seja, a soma desses 9 valores dá 45. A soma de vocês todos dá 45. Claro, isso se você contar apenas uma vez, né? Mas se você contar o interior dos anéis, fazendo que cada interior de anéis dê 11, e 11, e 11, e 11, quanto é que vai dar essa soma? 55. Então, olha só. Olha para essa soma aqui, 45, que eu obtenho quando eu apenas somo os números, sem pensar em anéis. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Dá 45. Qualquer disposição que você coloque, essa soma dos 9 números vai dar sempre 45, porque são os mesmos números, só estão em outras posições. 45. Já essa outra soma aqui, que você soma o interior dos anéis, você vai estar contando 2 vezes, vai contar repetidas vezes, né? Vai contar em dobro os caras que estão dentro dessas regiões aqui que eu marquei em amarelo. Então, essa diferença que você tem entre isso e isso corresponde à soma dos números, nas partes comuns. Concorda? Então, tá certo. A soma dos números nas partes comuns tem que ser essa diferença, que é quanto? Qual é a diferença entre esses dois valores aqui? 10. Então, em cada disposição que você coloca, você vai somando o interior dos anéis, você vai encontrar um resultado diferente, porque as partes comuns você vai contar 2 vezes. E se você colocar 1, 2, 3, 4, vai dar um valor. Se você colocar 4, 5, 6, 7, vai dar outro valor. Por isso que cada hora dá um resultado diferente, tá? Dependendo dos números que você escolhe aqui. Então, eu não sei qual é a disposição que os números vai ter, mas uma coisa eu digo com certeza. Para que isso aqui seja atendido, é preciso que as partes comuns tenham um valor soma igual a 10. Então, olha o que o problema está perguntando. Qual é a soma dos 4 números que ocuparão as regiões comuns entre esses 2 anéis? Olha aqui. É 10. Resposta certa, letra A de alfa. Agora, 2 perguntas. Primeiro, qual é afinal a disposição? Eu não fiz. Por quê? Eu vou fazer, tá? Mas eu não fiz. Não era necessário você fazer essa disposição, porque o problema não pediu isso, ele só quer essa soma. Segunda pergunta, poxa, como é que eu tive essa ideia? De onde saiu isso? É mágica? Na verdade, pessoal, isso aqui lembra uma matéria que fazia parte do programa do Colégio Militar, que era essa matéria aqui, ó, conjuntos. Pois é, e agora não tem mais essa matéria no Colégio Militar. Mas
Eu recomendo que você mesmo assim estude conjuntos. Por quê? Porque você vai ter mais ideias. A mágica sai do conhecimento. Se você conhece muitas coisas. Então, tinha conjunto no programa, agora não tem mais conjunto. Ah, então eu não preciso mais estudar conjunto. Eu recomendo que você estude. Você vai perder um dia, 2 horinhas para assistir a aula, vai ler um capítulozinho, né, e vai fazer uns exercícios, e você vai saber fazer conjuntos. Por que que o conjuntos ajuda nessa questão? É porque lembra esse conceito aqui, ó. Você tem 2 conjuntos, um conjunto A e o conjunto B, tá? Vamos que o conjunto A tenha 10 elementos assim. 7 elementos e aqui 3 elementos, sendo que esses elementos pertencem a A e pertencem a B também, tá? E então vamos falar assim, esse símbolo, jogo da velha A, significa número de elementos de A. Isso aqui é 10. Eu coloquei o conjunto A dessa forma. Ele tem 10 elementos, sendo que 3 pertencem também ao conjunto B. E vamos que o conjunto B tenha o seguinte número de elementos. Vamos considerar 8. Então esses 3 aqui são elementos comuns. E aqui ficaram uns 5 elementos de B que não estão em A, né? Certo? Então olha só, se você tiver os conjuntos A e B juntos e somar o número de elementos, isso dá 18. Porém, quando você faz a união dos conjuntos, você não vai ter 18 elementos. Você vai ter quantos elementos? 7 mais 3 mais 5. 7 mais 3 mais 5. Isso aqui vai dar 15. Então, esse conjunto aqui, que é a união dos conjuntos, tem apenas 15 elementos. Mas se você contar só os elementos de A e só os elementos de B e somar, você vai encontrar o outro valor. Para eu encontrar esse número aqui, eu tenho que somar esses elementos de A, que é 10. Você tem que somar com os elementos de B, 8. E tem que subtrair isso aqui, ó. Subtrair essa parte, que é essa parte que fica repetida. Lembrou dela aqui? Olha aqui. Isso aqui lembra a interseção dos 2 conjuntos. Então você tem que subtrair essa parte repetida aqui. Aí vai dar 15 direitinho. Então essa figura que vem lá da teoria dos conjuntos, ela lembra isso aqui que está acontecendo. É como se isso aqui fossem conjuntos, são a quantidade de elementos que tem aqui, e aqui a quantidade de elementos que tem na interseção. Então estudar conjuntos, apesar de não cair na prova, questão de conjunto, você estudar, digamos assim, te lembra, te dá uma ideia para você fazer essa mágica aqui. Claro, quanto mais conhecimento você tem, mais facilidade você vai ter para fazer uma mágica, ou seja, enxergar uma solução que não tem nenhum caminho lógico que te leve até ela, tá? É uma ideia brilhante que você tem. E por acaso eu consigo descobrir esses números todos aqui, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer essa resolução em outra hora, tá? Eu já fiz isso aqui. Isso aqui fica com os números 1, 2, 3 e 4, tá? Se não me engano, tem que ficar o 2 num canto desse, e o 1 e o 3 tem que ficar alternados. Tem que ser 1, 3, 4, 2. Mas eu vou fazer isso aqui em outro exercício, tá bom? Primeiro eu vou resolver a prova.